Olá! As instituições de ensino superior no Brasil são periodicamente avaliadas para garantir a qualidade da formação. O Ministério da Educação, por meio de diferentes instâncias, normatiza de como esse processo deve acontecer. Então, é sobre esse assunto, um pouco complexo, mas muito importante, que nós vamos conversar no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas para as nossas convidadas, Jaqueline de Menezes Rosa, que é coordenadora dos processos avaliativos da Ulbra no Rio Grande do Sul e também EAD, presencial e EAD, né, professora? E também dar as boas-vindas para Rita Luz, que é coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, CPA, da Ulbra do Rio Grande do Sul e também EAD. Sejam muito bem-vindas e antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O planejamento estratégico da Ulbra orienta as decisões da universidade para atingir as metas e os objetivos estabelecidos. Para facilitar esse acompanhamento, os demais planos institucionais devem partir deste planejamento estratégico. É o que explica o professor João Lebens, coordenador de planejamento da Associação Educacional Luterana do Brasil. Ele, como grande plano institucional, tem as suas políticas gerais e, a partir dessas políticas gerais, se definem então as demais políticas institucionais, particulares ou peculiares de cada plano específico, como é o caso do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que tem os seus objetivos específicos, as suas metas específicas, mas que não impedem que eles estejam em linha com o que foi definido no planejamento estratégico. Ele fala ainda que é dessa forma que a universidade atende os requisitos do MEC na questão da elaboração do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. O professor explica também o papel da avaliação institucional. Ela auxilia na identificação, por meio das pesquisas de nosso público, professores, alunos e funcionários, para saber quais são os nossos principais pontos fortes e fracos dentro da questão de infraestrutura, questão projeto pedagógica, a questão da gestão institucional e com esses indicadores que são oriundos dessas pesquisas, nós temos condições então de acompanhar no tempo a evolução de nossos planos operacionais ou estratégicos. Isso significa que o alinhamento estratégico deve ser utilizado tanto para cumprir o marco regulatório quanto para a gestão do dia a dia. Eu vou começar essa nossa conversa perguntando para a professora Jaqueline. Existe uma série de avaliações que as universidades fazem. Qual é a ideia dessas avaliações contínuas estarem acontecendo? É um pedido de instâncias superiores também e o objetivo é garantir a qualidade da educação? Explica isso um pouco para nós. É justamente garantir a qualidade da educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 96, ela dá autonomia às instituições de educação superior. E para acompanhar essa autonomia e o sucesso de cada instituição, são feitas periodicamente essas avaliações. E não é um sentido comum, muitas vezes as pessoas acham que avaliar é algo negativo. Pelo contrário, avaliar é sinônimo de qualidade para promover o desenvolvimento. E é com esse sentido, então, que os órgãos superiores emanados pelo MEC, que realizam de forma constante, de forma externa, por essas instituições, né, do INEP, que é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisas, né, e também promovidas internamente. Então, são dois processos de avaliação que se retroalimentam para ter uma visão tanto externa como interna do olhar dessa identidade que se faz dia a dia, que se promove pelos acontecimentos entre os estudantes, entre a comunidade acadêmica. É com esse objetivo que são realizadas as avaliações. Avaliar é qualificar. Ou seja, avaliar não é no sentido de cobrar, mas no sentido de mostrar onde eventualmente está alguma lacuna e também onde as coisas estão funcionando bem. Justamente. Ressaltar os pontos fortes da instituição para que isso tenha manutenção e sejam valorizados também esses pontos fortes. E se houverem, né, pontos frágeis, quais são as formas de mudanças
E isso muitas vezes impulsiona novas ações e também a inovação das instituições. Ela possibilita um movimento de desenvolvimento e de aprendizagem também. Muitas vezes a avaliação, ela chega num momento para desacomodar. E aí todos ganham, todos aprendem, a instituição também aprende, não é apenas o aluno. A gestão, a gente sempre diz, ela está em constante processo de aprendizagem organizacional. Que bacana. E nesse aspecto entra a comissão própria de avaliação, Rita? Exatamente. A CPA, Comissão Própria de Avaliação, é a responsável por promover internamente o processo avaliativo. Ela realiza, no caso da UBRA, anualmente a avaliação institucional. Tá. E quem participa dessa avaliação? Gostaria de começar por quem participa da CPA. Pois bem. Pode ser? A CPA ela é formada por integrantes, por representantes de toda a comunidade acadêmica. E como eles são convidados? São eleitos, escolhidos a dedo? Isso, através de uma eleição democrática, né, onde os representados escolhem os seus representantes. São 4 segmentos que formam a CPA. Ou seja, alunos professores, escolhem os seus representantes. Sim, os alunos escolhem os seus representantes na comissão. Os professores escolhem os seus representantes, os técnicos administrativos, né, que são os colaboradores da instituição, e também a sociedade civil faz parte da... A sociedade civil também está presente? Também. Porque na verdade, na extensão, por exemplo, a gente percebe como a universidade precisa dialogar com a sociedade como tal. Sim, nós precisamos ter a visão exterior da instituição, né? Como a instituição está sendo vista pela comunidade. Então, nós convidamos, a instituição convida representantes da sociedade civil para fazerem parte da comissão, para termos, então, esse olhar da comunidade para o interior da instituição. É um processo de autoavaliação, né? Então, as pessoas que compõem a CPA fazem parte da comunidade. E da sociedade civil, elas estão junto à comunidade social, extensão, né, que faz parte também, que congrega e participa das nossas atividades. Então, esse olhar da sociedade civil enriquece ainda mais essa autoavaliação. Embora seja uma avaliação interna, a sociedade civil, ela permite olhar coisas, muitas vezes, que no dia a dia a gente não percebe. E a sociedade olhando o mercado, olhando as necessidades ali do bairro, muitas vezes, que estão no nosso entorno, ela faz um diálogo que enriquece ainda mais as análises desses dados que são realizadas na avaliação. E o sentido da universidade só faz sentido se ela dialogar com a sociedade. Caso contrário, ela não faz sentido. Então, esses segmentos todos participam continuadamente deste processo interno. Sim, a partir dessa formação das comissões, né, que no caso da UBRA, nós temos cada unidade, nós estamos aqui falando de Rio Grande do Sul, cada uma das 9 unidades do Rio Grande do Sul possui a sua comissão própria de avaliação. O EAD também é considerado uma unidade, apesar de atuar no Brasil inteiro, ele é considerado uma unidade do Rio Grande do Sul, no caso da UBRA, e ele possui também a sua comissão própria de avaliação. E nós temos, depois disso, a partir destas 10 comissões, nós temos a formação da CPA institucional, que vai fazer esse diálogo, então, entre a coordenadoria de processos avaliativos, as instâncias maiores, né, e o diálogo também direto com a unidade. Então, quais são os principais elementos avaliados nessa perspectiva de que a avaliação seja alguma coisa que nos ajuda e não pelo contrário? Quais são os principais aspectos que são avaliados nesse processo todo? A avaliação institucional ela precisa estar alinhada a diversas variáveis, né? Ela precisa estar alinhada à gestão principal da instituição, né? O planejamento estratégico, ao PDI, que nós vamos falar a seguida. Precisa estar alinhada ao plano da unidade e ela precisa estar alinhada também às diretrizes legais. Então, aquilo que é determinado para que a instituição possa funcionar de maneira legal. Sim, então, exatamente. Precisamos de todo esse alinhamento. Então, seguindo esse alinhamento legal, nós avaliamos principalmente 5 eixos, que é o planejamento e o desenvolvimento institucional, as políticas de gestão, as políticas acadêmicas, o desenvolvimento institucional e a infraestrutura.
esses são os 5 eixos básicos de avaliação. E o método para fazer essa avaliação, ele depende de cada universidade ou existe alguma orientação que vem das instâncias superiores e diz, olha, você deve mais ou menos avaliar assim? Na verdade, a CPA ela é um requisito legal, toda instituição de educação superior deve ter a composição da CPA, a forma de escolha e eleição fica a critério da instituição, então cada uma vai ter um regimento que vai normatizar essa forma, a condução. E os formulários, a forma de organizar essa pesquisa também é realizado e promovido pela própria CPA. Ela tem autonomia em realizar esses instrumentos, né? E então isso é importante destacar que cada instituição vai fazer isso de acordo com as suas necessidades, sendo justamente, como falou a Rita, um braço da gestão. Então cada instituição tem que ter esse funcionamento, mas da forma específica ao seu planejamento estratégico e ao seu plano de desenvolvimento institucional. E a sua realidade também contextual. Muito bem, nós já vamos continuar com esse assunto. A gente quer falar sobre o conhecido Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, mas antes disso nós vamos para o intervalo e já voltamos. Os processos avaliativos nas instituições de ensino superior é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos aqui conosco Jaqueline de Menezes Rosa, que coordena os processos avaliativos da Ubra Rio Grande do Sul e EAD, e da Rita Luz, que coordena a comissão própria de avaliação, também da Ubra Rio Grande do Sul e do EAD. E a grande questão agora é, nós temos um documento extremamente conhecido de algumas pessoas, que é o tal do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Jaqueline, que documento é esse? O próprio nome é explicativo, né? É um plano de desenvolvimento institucional. É o planejamento da instituição por um período determinado, geralmente de 5 a 10 anos, o que ela se responsabiliza a fazer nesse período, né, estipulado, que no nosso caso aqui da Ubra são 6 anos, de 2017 a 2022. Sim. E para ter esse processo, né, para desenvolver a instituição, ele é feito de forma coletiva e participativa. Nós escutamos... De todos os segmentos. Todos os segmentos da comunidade acadêmica e sociedade civil também, análise de mercado, no sentido de propor a missão, os valores, as diretrizes pedagógicas, né, de como vão ocorrer os cursos, a projeção de cursos também, e principalmente a alma da instituição, que é a extensão, pesquisa e ensino. O que ela vai fazer, o que ela vai desenvolver nesse período de tempo. Ou seja, o PDI seria quase que nem a Bíblia, usando uma linguagem comparativa. Isso, a Bíblia e a identidade da instituição, né? O que ela veste é a vida dela. As ações da instituição, elas estão muito linkadas a esses elementos dispostos no PDI, que a gente fala, né, que é a missão, a sua vida, o que ela visualiza, vislumbra, né, no decorrer do dia a dia e também numa projeção, né, com vistas a qualificar e promover a excelência também da instituição. Ou seja, para ficar bem claro qual é a função, a missão da universidade nesse período, nesse contexto. E o importante é que temos preceitos legais que devem estar dispostos, né? Toda educação de ensino superior, ela deve, nesse plano, conter requisitos legais, mas o que faz a diferença de uma instituição e outra é colocar justamente essa marca, que é a escuta, as vozes, né, de todos os segmentos, isso que vai fazer com que ela se destaca, né, e que todas não sejam iguais. Eis o elemento, olhar para os elementos legais, mas também olhar-se fazer uma autoanálise e ali destacar nesse planejamento para ser inovadora e diferencial no espaço onde ela está inserida. E aí, Rita, a comissão própria de avaliação, na verdade, então, olha, tem essas vozes do plano de desenvolvimento institucional presente no seu processo avaliativo? Como é que funciona essa relação das duas instâncias? Sim, como nós já falamos anteriormente, há necessidade de termos esse alinhamento, porque a avaliação institucional ela está diretamente relacionada ao PDI, que por sua vez está diretamente relacionada ao planejamento estratégico da instituição. Nós trouxemos uma imagem que
agora nós vamos projetar, e essa imagem deixa bem claro a forma como está estruturada essa interligação entre os processos, né? O planejamento estratégico, ele vem a ser no nível hierárquico, ele é estruturado pela mantenedora, né? Essa mantenedora, que no caso da UBRA, ela faz a gestão de todas as unidades do Brasil, né? E alcança as 32 unidades da UBRA. O PDI, ele estaria, num comparativo com esse plano hierárquico da administração, ele estaria num patamar tático, e a avaliação institucional, no caso, ela é promovida pela CPA, ela estaria no nível operacional. Então, a avaliação institucional, ela vem retroalimentar o PDI, ela faz um diagnóstico da instituição alinhada às diretrizes do PDI. Ou que, seja, por sua vez, como esse documento agora está refletindo na prática. Exato, faz esse diagnóstico, né? Vem fazer uma medição, vamos dizer assim, né? De se as unidades estão alcançando esses objetivos traçados no PDI, se nós estamos, em que pontos nós poderíamos melhorar, né? O que pode ser aperfeiçoado, o que nós vamos manter, o que podemos manter, que está sendo bem observado. Então, há necessidade desse alinhamento e há essa interdependência entre os processos e essa relação íntima de alinhamento. Sim. É importante, né, que como a avaliação ela é realizada de forma contínua, ela vai fomentando esse PDI, renovando ele. Embora ele tenha um prazo, a gente vai depurando a partir desses dados. Os dados são insumos para a gestão. Então, se os dados que a comunidade, né, está apontando ali, pontos fortes ou fraquezas, estão permitindo refletir se essas metas estão realmente sendo dinamizadas no dia a dia. Então, a avaliação institucional, ela entra assim como um elemento de fundamental importância para que esse PDI tenha vida e dinâmica. Ou seja, no caso da universidade, UBRA, não é somente alguma coisa pro forma, que existe porque as instâncias superiores cobram, mas a ideia, pelo que eu estou percebendo, vocês buscam de fato perceber onde estão as lacunas, onde estão os potenciais para reforçar uma ou outra. Ela legitima a nossa missão. Então, mais que um requisito legal, mais que as normativas no INEP que são importantes, a avaliação ela vai nos dar esses subsídios de desenvolvimento alinhado aos nossos propósitos, aquilo que nós realizamos de forma coletiva com a nossa comunidade e também as questões estratégicas da mantenedora ao planejamento estratégico. Então, PDI é o processo do planejamento estratégico e a CPA ela vai ser a todo momento, né, uma ferramenta que vai fazer com que essa gestão seja muito dinâmica e que qualifique, né, todos esse movimento de planejamento institucional. E se não for, se espera que a avaliação aponte. Sim, para poder tomar medidas para melhorar esse processo. Exato. Uma preocupação muito constante, muito pertinente que nós temos é de desvincular a avaliação institucional do balcão de reclamações, né? A avaliação institucional ela é muito mais, né? Claro. Além de não ser um balcão de reclamações, ela vem a ser um processo de construção coletiva. É isso que a avaliação institucional busca. Ela busca a participação de todos esses integrantes da comunidade acadêmica na construção coletiva da instituição, na condução dos processos de gestão, né? Ela vem a proporcionar essa participação de todos os setores envolvidos no processo. Isso, de todos os segmentos. E importante que a avaliação institucional ela possibilita que a instituição seja proativa. Porque se nós temos... E não fique na defensiva. Né? E quando vem a avaliação externa, nós não precisamos reagir, porque a avaliação interna já nos indica o que precisa melhorar. Então, a gente é proativo e não fica reativo ao que um externo pode dizer. Então, internamente, entre as nossas pessoas, né, os nossos segmentos, a gente já vai ouvindo e quando chega alguma avaliação externa, a gente já tem ferramentas e está em processo de melhoria. Ou seja, você faz o controle da qualidade internamente antes de algum elemento exterior aparecer. Rita, e esses resultados
das avaliações nos quais participam professores, os colaboradores, os alunos também. Essa comunidade tem acesso ao resultado dessas avaliações? Sim, com certeza. A CPA, ela organiza esses dados, ela elabora gráficos, ela elabora maneiras acessíveis dessa leitura, né, da avaliação como um todo. Ela disponibiliza no site da instituição. Ou seja, os alunos, professores, colaboradores, entrando no site da instituição, têm acesso a todos os resultados dessa pesquisa. Exatamente. Esta é uma maneira apenas de nós divulgarmos. Cada unidade tem uma proximidade maior e usa outros métodos de divulgar para a sua comunidade. Então, divulgam nos murais, os cursos também recebem, diretamente os coordenadores de curso recebem os resultados do seu curso, recebem da unidade, recebem da instituição como um todo. Então, nós procuramos, além de mostrar os resultados, a CPA procura também mostrar o que vem sendo feito a partir desses resultados. Isso é fundamental, Porque né? isso retroalimenta esse processo Sim. de avaliação, criando credibilidade, Exato. né, junto à comunidade acadêmica. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ítalo, coordenador do curso de Letras aqui da UBRA, e a dica do programa de hoje é sobre a autoavaliação institucional. Existe um setor aqui na UBRA chamado CPA, Comissão Própria de Avaliação, que elabora e promove todo ano uma avaliação de nossa universidade. Ela é feita por alunos, professores e todos os demais colaboradores daqui. É muito importante que você participe desta avaliação, porque é através dela que identificamos aquilo que está bom, funcionando muito bem, e também aquilo que precisa ser melhorado aqui em nossa instituição. Então, a dica é essa: participe sempre da autoavaliação institucional. Nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas. Jaqueline, qual é o seu recado final em relação a esse tema, os processos avaliativos nas instituições de ensino superior? Recado final é que todas as pessoas que participam, né, e que compõem a instituição de nível superior, professores, alunos, funcionários, a sociedade civil, conheça o propósito da instituição, a meta, a missão, porque ele também construiu. E quem não participou desse processo de construção tem acesso, e que acompanhe a trajetória, o desenvolvimento em relação ao alcance dessas metas, dessa visão, no sentido de auxiliar a nossa gestão na realização e na promoção dessas melhorias, né, nessa renovação enquanto educação que faz diferença e que promove, né, a qualidade nos cursos e que retorna à sociedade, né, porque é a formação de profissionais. Então, o recado é que nós temos uma gestão de transparência, e que essa transparência se traduza num diálogo constante. Eles estão disponíveis nos elementos de comunicação, mas também todo gestor está aberto a conversar e compartilhar sobre esses processos. E aí, então, nós vamos construir realmente a instituição que desejamos dessa forma participativa e dialógica. Muito legal. Rita, o seu recado final? Considerando que a avaliação institucional ela gera insumos que vão munir a gestão com os subsídios, né, para direcionar as suas ações, os seus investimentos, é fundamental que toda a comunidade acadêmica esteja participando desse momento de construção coletiva. Todos nós que estamos inseridos dentro da comunidade acadêmica somos também responsáveis pela condução dela, né? Nós como colaboradores ou nós como alunos, né, nós levamos um pouco da instituição, mas nós deixamos também parte de nós aqui, do nosso trabalho. Então é importante que nós participemos ativamente desse processo de construção coletiva promovido pela instituição, né? Nós vivemos um momento muito democrático, vivendo esses processos avaliativos todos, né? Podendo participar de todos eles, da CPA, da avaliação institucional, do PDI, que também é um processo bem democrático. Então, eu deixo um convite a toda a comunidade acadêmica, aos alunos, aos professores, aos colaboradores técnicos administrativos, que participem do processo de avaliação institucional que ocorre anualmente.
que exerçam esse direito, né, vamos dizer assim, de participar, que deixem a sua opinião, que participem ativamente da condução da instituição. Porque esses subsídios são interessantes, importantíssimos para a continuidade do direcionamento da gestão. Exatamente, para a condução das ações, para investimentos futuros, né? Sempre lembrando do alinhamento, porque a instituição ela tem um norte, né? Ela tem um rumo a seguir. Todos esses processos estão alinhados, né? Todos nós temos que caminhar em direção ao mesmo rumo. Então, Perfeito. CPA, PDI, Planejamento Estratégico, todos nós estamos no mesmo alinhamento, buscando o sucesso, a qualidade de ensino, o sucesso da instituição, e sucesso em todos os processos que estão promovidos, tanto acadêmicos quanto administrativos. Muito bem. Muito obrigado, Jaqueline de Menezes Rosa. Muito obrigado, Rita Luz, por essa conversa. Obrigado você pela companhia e nós voltamos na semana que vem para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!